Fala pessoal, o que eu considero como uma característica importante ou algumas características importantes para que você viva do mercado financeiro, para que você consiga se dar bem no day trade. Antes de tudo, para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação gigante em responder. Compartilhe com seus amigos, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Estou ativo no Instagram, todos os dias eu troco uma ideia, mando um story, de vez em quando faço um ao vivo, falo do meu dia. Pessoal, eu elenquei algumas das características que eu, como iniciante e sobrevivendo do mercado financeiro nesse período em que eu fiquei desempregado, que eu estou desempregado, algumas características que foram bem peculiares e bem importantes para que eu pudesse sobreviver, para que eu pudesse continuar no processo dia após dia. Eu vou elencar sem uma ordem certa, sem uma ordem cronológica, mas que realmente elas fazem sentido para a gente, para nós. E isso é importante para quem está no processo de consistência como nós estamos. Bom, uma das características que eu falo todo vídeo é ser muito disciplinado. O mercado, em primeiro lugar, o mercado ele vai exigir de você alta performance, alta tensão e alta atenção, ou seja, ficar muito tenso e concentrado na sua análise. O mercado financeiro, e aí eu vou abrir um parêntese, ele te deixa atento por um curto espaço de tempo e ele te recompensa o resto do dia, ou financeiramente ou pela qualidade de vida. Então, aquele espaço de tempo em que você está operando, seja por 30 minutos, por 1 hora, por 2 horas ou por 3 horas, ela será de extrema importância que você seja disciplinado e que você se isole, que você fique concentrado única e exclusivamente no mercado financeiro. Outra coisa é que você tenha um bom gerenciamento de risco. Cara, é clichê falar que você precisa de um bom gerenciamento de risco. Quando você fala do gerenciamento de risco, eu já falei muitas vezes que quando você fala de disciplina, eu estou falando de operacional. Quando você fala de gerenciamento de risco, eu falo de emocional. Então, um igual ao outro, esse igual gerenciamento igual emocional, operacional igual a disciplina. Então, quando você fala de gerenciamento, ele está muito ligado ao emocional. Então, você precisa ter um bom controle emocional. Cara, por que isso? Porque não existe um dia em que você não vá tomar um stop. Algum dia, em algum momento, por algum motivo, seja pessoal ou seja pelo mercado, o mercado ele não vai respeitar a sua análise. E isso faz parte do processo. Entender isso e aceitar isso é o maior desafio de quem está iniciando. Se você está começando, se você está no processo, respeite. Uma das coisas que eu falo muito, que eu faço, que funciona para mim, e quando eu fugi disso, eu acabei me perdendo o controle, acabei tendo dia de fúria, acabei me descontrolando, foi que eu opero mais alavancado, tomei o stop, aceitei tomar o stop, as próximas entradas eu reduzo a mão ao invés de aumentar a mão. Antes eu aumentava a mão para poder tirar aquele valor de prejuízo, hoje eu reduzo. E aí, se eu já estou no gerenciamento de risco e eu reduzo a mão, eu consigo validar o mercado se o mercado está favorável naquele dia para mim, para o meu operacional, ou se ele não está favorável. De repente ele não está favorável, eu já estou com a mão reduzida, não aumento a minha perda, eu saio do mercado e deixo para o próximo dia, que vai estar um dia mais tranquilo para operar. Então, gerenciamento de risco e um bom controle emocional, ele é importante para que você consiga prosseguir no mercado financeiro. Outro ponto importante, muito treino
no simulador. Inclusive eu vou fazer um vídeo da importância do simulador e de operar com contrato, mas é um outro tópico que eu vou colocar logo na sequência desse vídeo. Treine. E aí quando você, o grande problema do simulador, o simulador ele te auto-sabota muito. Porém, eu vou dar uma dica para vocês em relação cara, você operar como se fosse a conta real no simulador. Tem uma opção que você consegue botar gerenciador de risco no Profit e trava. Opere como se você estivesse na conta real, com gerenciamento de risco, com bom gerenciamento de risco, com a quantidade de contratos que você iria operar na conta real e travando a sua plataforma caso ele não respeita. Pô, Marcelo, mas é o simulador. Sim. O simulador ele vai ser o reflexo da sua conta real. Não se engane que no simulador eu vou ganhar 100 reais, 100 mil, 200 mil. Na conta real a história é outra. Treino é treino, jogo é jogo. Então treine no simulador como se fosse a conta real, como se fosse uma conta real. E então a trava na plataforma, o gerenciamento de risco, o controle emocional, ele será importante para que esse processo você consiga transferir essa responsabilidade justamente para a conta real e você consiga ter mais êxito. Não alavanque, ou seja, alavancar de início, quando você está iniciando, é muito prejudicial para que você não prossiga. Ou seja, se você está começando, comece pequeno, cresça gradativo. Eu já falei isso milhões de vezes. Então, se você está iniciando no processo, está na conta real, iniciou na conta real, comece com um contrato, inicie com um contrato. E para isso, para que você tenha meritocracia, você tenha mérito de aumentar os seus contratos, você precisa ganhar dinheiro. Comece com um contrato com uma margem boa, com R$1.000. Com R$100 você consegue operar, mas eu não sugiro que você faça isso. Bote R$1.000, um contrato no índice e 1.500 no dólar. Eu sei que parece loucura, mas se você botar R$1.000 no índice, se ele voltar 250 pontos, eu estou falando de R$50. R$50 você não vai fazer tanta diferença. Você não vai quebrar a conta, você não vai afetar o seu emocional. E eu estou falando de um stop gigante de 250 pontos. Se você fizer uma boa entrada, raramente ele vai pegar os 250 pontos. Algo importante para quem está iniciando, ter uma grana guardada, uma grana de reserva. Outra coisa, no início, não dependa 100% do day trade. Como assim, Marcelo? Não dependa. Não largue o seu CLT, não largue o seu emprego fixo, porque em algum momento você viu na internet, você viu nas redes sociais, você viu em algum lugar que alguém com 1.000 transformou em R$20.000 em um mês. Não faça isso, porque você não consegue, você não sabe qual é a história, o que está por trás dessas pessoas. Eu não estou falando de maneira negativa, eu estou falando que, cara, por trás de alguém, por trás de alguma pessoa que transformou 1.000 em 20.000, em 30.000, ou ele operou tão tranquilo porque tem um pai rico, porque tem uma mãe rica, porque tem uma estrutura familiar muito boa, ou porque ele tem um baita de um emprego. Então, esses 1.000 não faria muita diferença para ele. Então, ele faria e deu certo, pronto, ele transformou 1.000 em 10.000. Mas você não precisa, você não é essa pessoa. Você pode ser que aconteça de você transformar 1.000 em 10.000, em 15.000, em 20.000. Pode. Possibilidade e probabilidade. Pensa no que eu vou dizer. Probabilidade. A possibilidade ela existe. A probabilidade de acontecer ela é pequena. Mesmo que você
um dia vá viver do mercado financeiro, não dependa única e exclusivamente do day trade. Porra, Marcelo, mas por quê? Cara, o day trade, ele é fantástico. Eu conheço pessoas que vivem só do day trade, mas é difícil, mas é tenso, mas é pesado, é agressivo. Eu conheço, os meus amigos têm amigos que vivem só do day trade. Eu não, eu vivo do mercado financeiro. Ao longo da minha vida inteira, eu juntei dinheiro, trabalhei, eu vivi, eu guardei uma grana, então eu tenho uma diversificação de mercado. Eu tenho dividendos, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, eu tenho tudo. E o day trade complementa a minha renda para bancar a minha casa. Sem dinheiro, com pouco, sei que isso é ruim, eu sei que é ruim o que eu estou falando, eu sei que é complicado isso que eu estou falando, mas com pouco dinheiro você não vai viver do mercado financeiro como fala no YouTube. Pessoal, eu sei que talvez sejam duras as palavras, mas é importante que vocês guardem isso. Day trade é muito possível, day trade é uma possibilidade muito viável, porém ele vai exigir muito de você. E aí eu falo do day trade, mas o mercado financeiro ele é muito gigante. Você tem como operar milho, operar soja, comprar café, comprar soja, comprar boi. Você tem como comprar, cara, opções, ações, fundos imobiliários, comprar. Eu já falei isso para vocês. Então, não se apegue a um único. Talvez o mais agressivo de todos, que é o day trade, talvez a possibilidade maior de você ganhar dinheiro mais rápido. Isso não tenha dúvida. Ele é a maneira mais rápida de você ganhar dinheiro. Mas é muito contraditório isso também. Ele é o mais rápido de você ganhar dinheiro, mas ele leva tempo para você aprender. O outro leva mais tempo para você ganhar dinheiro, mas é mais fácil de aprender. Então é doido isso, né? Então o tempo, na verdade, no final das contas, é a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo para vocês, que as importâncias. Outro detalhe para finalizar o vídeo. Tenha uma boa internet e um bom computador. Um computador que não vai te deixar na mão nos momentos tensos. Eu vou abrir um parêntese, por que eu falo isso? Eu já operei de notebook. Se você for operar para treinar amador, cara, não há problema. Se você for operar de maneira profissional, cara, é importante que você tenha bons e você pense como profissional. Eu já tive situações, eu já falei isso em alguns vídeos lá atrás, que, cara, acabou a internet parou na hora e eu fiquei sem recurso. Tive que pegar a minha internet, peguei o meu celular, não tinha um recurso do celular, peguei o celular e fui lá e zerei de maneira cega, mas eu tinha que ter esse recurso. Então tem um plano B, ou seja, um plano B no mercado financeiro se algo der errado naquele momento, se a luz acabar. Imagina, a luz acabou, você precisa ter algum recurso. Sua máquina travou, você tem que ter um recurso. Então é importante que você tenha uma máquina boa, você invista no profissional que você quer ser, no profissional que você almeja, no profissional que você, como trader, sonha em ser. É possível? É possível. Disciplina, controle emocional, gerenciamento de risco, bom operacional. Cara, guarde uma boa grana, diversifique. Não pense só no day trade, eu falo sempre isso, embora eu fale bastante do day trade, mas não pense só no day trade, o mercado financeiro é gigante, mas a amplitude vale a pena. A recompensa, ela é grande. A recompensa financeira é a recompensa de qualidade de vida. Hoje, eu não sei se eu voltaria a trabalhar, mas essa é uma outra história. Obrigado mais uma vez. Bom, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder.